Vamos abrir a Bíblia Sagrada num texto bastante controverso. Gênesis capítulo de número 30. E vamos ler do versículo 25 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 30, o versículo de número 25 diz assim: E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais eu te servir, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, ficar, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário e eu darei. E ele lhe disse: Tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para minha casa? E ele disse: O que eu te darei? E Jacó disse: Tu não me darás nada, se fizeres estas coisas por mim. Eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado, malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e os salpicados e malhados entre as cabras, de tais será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres a ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo o que tinha algum branco, e tudo o que era marrom, entre as ovelhas e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descascado diante do rebanho nos cachos e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber, para que concebesse quando viesse para beber. E os rebanhos concebia diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e o colocou faces do rebanho para os listrados, todo marrom, no rebanho de Labão. E ele separou seu próprio rebanho, e não os colocou entre os rebanhos de Labão. E aconteceu que quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente, possuía muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Podeis assentar, irmãos. Esse é um texto bíblico bastante controverso. Alguém até certa feita disse: Pastor, será que Jacó usou alguma espécie de
de macumba ou alguma dessa natureza para que acontecesse isto. Mas você sentado, já vai ali no capítulo de número 31, aleluia. No capítulo 31, versículo 10. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, e levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os carneiros que montava sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: aqui estou. E ele disse: levanta os teus olhos agora e vê todos os carneiros que montam sobre os rebanhos, são listrados, salpicados e malhados, pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste um pilar e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te e vai-te desta terra e volta à terra da tua parentela. Eu estava, irmãos, esta semana estudando esse texto bíblico e entendi algo interessante concernente a linguagem do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo atua? Eu e você precisamos fornecer-lhe material para que ele possa atuar. E a linguagem do Espírito Santo é palavras e sonhos. Ontem, no final do culto, ainda até disse aos irmãos que esta é a forma como atua o reino de Deus: palavras e sonhos. Deus age desta maneira. Essa é a história aqui, já conhecida de todos nós, que Jacó tinha um sogro, que quem tem um sogro como Labão é porque pecou demais na terra. E Jacó chega na casa de Labão, na terra, ele vem fugindo da casa do seu pai, porque o seu irmão, Esaú, estava esperando somente Isaque morrer para matar também Jacó. Por um problema sério que Jacó havia comprado a primogenitura dele e ainda depois jeitosamente havia roubado a bênção do primogênito que lhe cabia a Esaú, mas Jacó, com a ajuda da sua mãe, disfarçadamente, ele conseguiu a bênção do pai, a bênção do patriarca. Foi a forma com que Rebeca conseguiu jeitosamente usurpar aquela bênção. Isso aconteceu, uma crise na família, e Jacó precisou sair da casa do pai e foi em direção a Harã. Entre os parentes de Abraão, para ficar lá por um tempo até que a ira de Esaú passasse. E chegando lá, antes de chegar, Jacó tem um sonho em Betel. E aquele sonho mudou muito a trajetória da vida dele. Aquele sonho, naquela noite, deitado naquela pedra como um travesseiro, ele teve um sonho de uma escada que dos céus tocava a terra e anjos subiam e desciam sobre elas. E depois que ele teve esse sonho, ele levanta assustado, unge a pedra que ele dormiu e faz um voto ao Senhor. Ele está muito assustado. Segue a viagem, chega até a casa dos parentes, principalmente de Labão, e está ali por um mês, ajuda a fazer as tarefas domésticas, e pelo fato dele ter certa habilidade e conhecimento no trato com as ovelhas, e Labão, o seu tio, tinha ovelhas, e ele já se enturmou por ali.
E o seu tio, vendo que Jacó não se expressava a vontade de voltar para a casa do pai, ele disse: olha, você não vai me servir de graça, diga-me qual é o seu salário. E Jacó tinha chegado e já tinha colocado os olhos sobre Raquel, e foi amor à primeira vista. Ele até chorou quando ele encontrou ela. Foi uma coisa impressionante com o nosso irmão Jacó. E ele então propõe: olha, eu vou te servir 7 anos de trabalho pela tua filha menor, pela Raquel. E Labão, que não era dessa terra, aceitou rapidamente, contrato fechado. E a Bíblia disse que os 7 anos que Jacó trabalhou para pagar o dote de Raquel, fora como poucos dias, de tanto que ele a amava. E chegou o dia então de contrair as núpcias. Eis que no leito de Jacó aparece alguém que ele não tinha trabalhado por ela, né? Na festa ele tomou demais e perdeu até a esposa. E então colocaram jeitosamente a Leia. A Leia tinha um problema, né? Os olhos dela estavam para a direita e ela estava encarando sua cara, né? Os olhos eram torcidos. E você já imaginou o susto que Jacó levou quando ele desperta e vê a feiosa lá deitada ao lado dele? Mas aí o casamento já tinha consumado. E então ele vai reclamar para o sogro. E o sogro jeitosamente diz para ele: olha, aqui na nossa terra não procede assim, de darmos a mais nova em casamento antes da mais velha. Por que ele não falou isso no dia de assinar o contrato? Porque ele já tinha percebido e já tinha montado o plano como atrapar Jacó. E aí Labão, já vendo que ele estava apaixonado, disse: olha, trabalhe, cuida da primeira semana com a Leia, e depois eu te darei a Raquel por mais 7 anos de serviço. E ele então, na verdade, ele trabalhou 14 anos por Raquel. Ele nunca trabalhou por Leia. Foi somente por Raquel. Porém, quando venceu aquilo, que ele começa a ter família, começa a ter filhos, e então ele vai diante de Labão, pedindo para Labão a permissão para voltar para a casa dos seus pais. E Labão então, mais uma vez, espertamente, disse: olha, eu tenho experimentado que o Senhor tem estado com você, diga-me qual é o seu salário. E Jacó disse: você sabe como eu te servi durante esse período que eu estou contigo. O seu rebanho era pouquinho e olha a multidão em que está. Quando é que eu vou trabalhar pela minha própria casa? E acordaram entre ambos, que o salário de Jacó seria, a partir daquele dia, todos os animais do rebanho que não fossem branquinhos, todos os animais que fossem malhados, salpicados, era o salário dele. Fosse de outra cor, não fosse branco, era dele. O que fosse branco era de Labão. E Labão, mais uma vez esperto, o que ele fez? Separou do rebanho dele todos os que eram malhados, pintados, salpicados, marrons, e colocou na mão dos seus filhos, e colocou 3 dias de distância entre Jacó e o restante do rebanho, que era tudo branquinho. Os que ficaram com Jacó era tudo branco. Os que foram com os filhos de Labão era malhados, salpicados, abirrigados e marrons, todos de outras cores. Foram para longe. Aí dentro de uma situação como esta, você e eu poderíamos dizer: Jacó ficou numa situação difícil. Porém Jacó, ele aprendeu, com a vivência com Deus, como é que funciona o reino de Deus. Como funcionam as coisas. E como é que elas funcionam, pastor? Sonhos e palavras. Quando Jacó fica com aquele rebanho
de animais, todos brancos, ele começa a sonhar. O grande problema nosso, principalmente nós aqui do lado ocidental, a gente pensa que sonho é somente aquele que a gente tem quando está dormindo. E não é isto. Sonho é uma linguagem que é impressa na sua mente e desce para o seu coração. Você começa a ver algo inexistente. E de repente aquilo desce para dentro do seu coração e torna para você um anseio da alma, um desejo da alma. Jacó, na sua vivência com Deus, ele, acredito eu, não está na Bíblia, que quando ele estava pastoreando o rebanho de Labão, era pouco, mas ele começou a ver um grande rebanho. E ao ver esse grande rebanho, aquele sonho que estava na alma dele foi se tornando realidade. E assim foi que começou a funcionar. Quando ele ficou somente com o rebanho branco e os malhados e pintados foram com os filhos de Labão, o que fez Jacó? Ele começou a sonhar que aquele rebanho que ele tinha ficado começava a produzir animais malhados, listados, marrons. Ele começou a sonhar com isso, ver isto na sua mente, mentalizar isto. E aqui eu faço uma vírgula para que você possa entender aonde eu quero te levar nesta noite. Quando eu e você queremos um milagre, mas um milagre que vale a pena, porque orar por dor de cabeça, basta ir aqui na Princesa e comprar o Doril. Mas um milagre que vale a pena, então você precisa mentalizar este milagre. Ele precisa primeiro ocupar a sua mente, porque quando a sua mente começa a sonhar este milagre, a fazer este milagre, a desenvolver este milagre, agora você vai materializar este milagre com palavras. Você vai começar a falar a Deus aquilo que está na sua mente e no seu coração. É assim que Deus atua. Você precisa mentalizar, criar a imagem do milagre e soltar a palavra na direção deste milagre. Senão, as coisas não vão acontecer. É o material que o Espírito Santo utiliza para trabalhar em milagres na tua e na minha vida. Aí você olha, e eu vou dizer um exemplo para você. Quando nós formos, antes de começar os projetos da construção desse templo, eu andava na minha caminhada à tarde, vendo cada coluna, vendo cada caminhão de tijolo desembarcando tijolo aqui, vendo cada caminhão trazendo cimento, areia, pedra, cal. Não havia nada. Havia o nosso templo aqui, havia a secretaria deste lado, mais atrás tinha o gabinete pastoral, aqui tinha um refeitório, havia o pátio aqui de estacionamento, era o que havia na época. Mas antes de começar a construção, eu já estava vendo o templo. Foi algo que eu não conseguia entender. Eu andava na caminhada vendo o templo. E comecei a ver o templo e comecei a orar. Toda tarde eu estava caminhando e orando. E vendo a proporção do templo, o tamanho do templo, aonde íamos chegar. Eu não tinha absolutamente nada. Nós não tínhamos nada. Porque isso aqui não é a somatória só minha. Eu só entrei com um sonho. E a maioria entrou com o restante. Mas esta era a realidade. E o que foi que aconteceu? Este foi o material que entregamos na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, trabalhou isso para que tornasse uma realidade. Tornasse uma realidade. Isso aqui não é um acaso. Não. Isso daqui foi gerado na
cabeça, na mente, no coração de alguém, e foi entregue na mão do Espírito Santo para ele prover os recursos necessários para a gente chegar onde chegamos. Isso acontece em todas as áreas da vida. Se você quer ser um profissional, você deve sonhar sendo esse profissional. Se você nunca sonhou sendo esse profissional, você nunca vai chegar a ser esse profissional. Se você nunca sonhou ser um obreiro, você nunca vai chegar a ser um obreiro. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, começamos não espelhado na própria vontade, espelhado em outros. Quantos de nós que estamos aqui, que uma vez, outra, não imitou alguém pregando, não usou até o trejeito de alguém pregando? Aqui entre nós diz que tem até Gilmar Santos. Então, sempre alguém começou se espelhando. É pecado? Não, não é pecado. Não é pecado você imitar o que dá certo. Pecado é você imitar gente estragada, atrapalhada. Aí sim é pecado. Mas quem está fazendo certo, que está progredindo, meu irmão, se una a ele e pergunta qual é o seu segredo, me ajuda aí, abre o meu entendimento. Tudo estava contra Jacó, mas Jacó tinha um segredo. Ele sonhava com rebanhos salpicados, malhados, e ele então agora começa a materializar este sonho, trazer este sonho do mundo do seu coração para a realidade. Como é que ele fez? Ele foi utilizar o que tinha. Ele começou a colocar varas coloridas nos lugares aonde aquelas ovelhas iam beber. E ele olhava e via, lá vai nascer salpicado, lá vai nascer listado. Irmão, não é macumba, é milagre. Entende? Tão é real que é milagre, que o anjo depois disse para ele: eu vi, olha, levante os olhos e veja, que os animais que estão cobrindo as ovelhas, eles são salpicados, malhados e marrons. Eu intervi. Você sonha, Deus realiza. Você deseja, o mundo de Deus vem fazer em favor de você. O que eu quero levar nesta noite, irmão? A sua congregação, ou a congregação que você está dirigindo, ela será do tamanho dos seus sonhos. Tamanho dos seus sonhos. Ah, pastor, mas eu não sonho com nada. Azar é seu. Comece a sonhar. Comece a sonhar. Os seus sonhos não podem ser utilizados pela fé do outro. Os seus sonhos devem ser utilizados pela sua própria fé. Quantos não me disseram: pastor, para que uma igreja tão grande? Para que um templo tão grande? Ora, meus irmãos, se eu pudesse fazer, eu fazia até maior. O problema é que muitos têm uma frigideira pequena e não dá para fritar a não ser lambari. Que os seus sonhos sejam sempre maiores do que as suas possibilidades. Porque sonhar dentro da sua realidade e possibilidade é fácil de realizar. Ah, eu sonhei comprando um par de tênis Nike. Ah, mas eu lembrei que dá para fazer em 10 vezes no cartão. Isso é fácil de realizar. Sonha com algo grande. Olha para a tua congregação e vê ela cheia. Cheia. Vê gente chegando de um lado, gente chegando do outro. Começa a ver em você essa situação. Começa a ver você pregando para uma igreja com mais de 100, com mais de 200 pessoas. É a forma que o Espírito Santo vai utilizar para realizar os seus sonhos. Sonhar não é ficar deitado. Sonhar é sonhar de olhos abertos. Sonhar com Deus é olhar e ver o invisível. Qual era o sonho de Moisés? Ele saiu vendo o invisível. Como é que se vê o invisível? Como é que se vê o invisível? Já está dizendo que é invisível, está dizendo que ele via o invisível. É sonho.
Quando diz assim, é invisível materialmente, mas existe. E aonde? No mundo de Deus. Quando você sonha vendo o invisível, você traz as coisas que ainda não existem aqui do reino de Deus para cá. É o material que você vai entregar para Deus. Senhor, este é o sonho. E aí você vai sonhar dia tras dia, dia tras dia, dia tras dia. E você vai sonhar. E você vai ver. Você vai pregar para 5, mas você está vendo 1000. Você vai pregar para 10, mas você vai estar vendo 2000. Você está sonhando. E no tempo de sonho, você se emociona. Eu chorei vendo esse templo. Quantas vezes na caminhada, rodeando lá o condomínio, e eu chorava, vendo esse templo, vendo a possibilidade, o que iria acontecer, o que vai acontecer, porque isso é apenas o começo, não é o fim, irmão. Para quem sonha, não existe contentamento. Você nunca está contente, você quer mais. Quem sonha quer mais. Ah, mas se eu conseguir um Fusca, aí eu estou contente. Não, não é assim. Eu vou conseguir um Fusca, mas de um Fusca eu vou pular para um Corcel, e de um Corcel eu vou para um Passat, de um Passat sei lá para onde eu vou, mas eu estou sonhando sempre com coisas maiores. Assim funciona. Agora, deixa eu trazer você para a história de Jacó. O que você acha que acontecia com Jacó quando as ovelhas que ele estava cuidando ficavam grávidas? O que você acha? O que você acha que Jacó fazia, pensava? Bom, depois que separou os rebanhos, lá vai Jacó com aquele bando de animais todos salpicados, malhados, marrons. E ele olhava para aquelas ovelhas e de repente a primeira saiu grávida. O que você acha que ele pensava? Ou como ele orava? Ele olhava para aquela ovelha grávida e ele dizia, aí vai sair um salpicado. Porque o reino de Deus funciona assim, irmãos. Se você não soltar a palavra, não acontece. Ou vocês pensam que vai ficar do mesmo? Vai ficar do mesmo jeito. Você tem a oportunidade de soltar a palavra. E é a palavra que o Espírito Santo vai utilizar para materializar os seus sonhos. Saiu a ovelha grávida, eles já soltavam uma palavra, é macho, é marrom. Saiu outra, é salpicada, é listada. É como você solta a palavra. Eu e você precisamos ter muito cuidado para soltar a palavra. Sabe por que aquela congregação está emperrada? Pela tua palavra. A tua palavra tanto abençoa como amaldiçoa. Você precisa olhar para a congregação e soltar a palavra de bênção. Parar de reclamar, aqueles crentes daquela congregação não vai nem com bomba. Irmão, havia 2 montes, Herbal e Perezim. Um era da maldição e o outro era da bênção. Então aquilo que você amaldiçoa, amaldiçoado fica. Mas aquilo que você abençoa, abençoado fica. Em vez de soltar uma palavra negativa, uma palavra detrativa, uma profecia que não tem nada a ver, não solte essa palavra, irmão. Olha para a congregação e abençoa a congregação. Quando Deus ordenou os sacerdotes que abençoassem o povo de Israel, os ruins também estavam no meio. E como era a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Acã estava lá no arraial. O Datã, Coré e Abirão também estava no arraial.
Os críticos, os zombadores, os que brigavam por comida e por bebida, também fazia parte do grupo, mas na hora da bênção, a bênção era para todas. Deus te colocou naquele lugar para abençoar, e não para amaldiçoar. Então olhe para a congregação e comece a soltar palavras de bênção, para que o Espírito Santo acolha aquela palavra e transforma aquilo que parece ser impossível em algo possível. Ah, aqui não vai, pastor. Aqui não vai. Essa congregação aqui é dinheiro jogado fora. Aqui não vale a pena, pastor. Não paga nem a água que tomam aqui. Você está atando. Você está bloqueando a bênção de Deus. Ah, e esse presbítero, pastor, não está com nada. Esse dirigente, pastor, você está bloqueando. Você está bloqueando. E eu não posso agir assim. E nem você. O que eu devo fazer então, pastor? Começa a sonhar com aquelas pessoas melhores. Aquele que dá só trabalho, começa a sonhar com ele fazendo alguma coisa para o reino. Para de criticá-lo, para de criticar a congregação. Se criticar, vai melhorar? Vai piorar. Se você fala que é ruim, os céus dizem que é ruim. Se você fala que não presta, os céus vai dizer não presta. Se você diz aqui nada funciona, nada prospera, os céus vai dizer nada funciona e nada prospera. Mas se você mudar, Jacó tinha tudo para sentar numa pedra lá e ficar reclamando: ai, estou lascado. Como vai sair alguma ovelha diferente aí? São tudo malhados, são tudo riscado, são tudo marrom. Um rebanho multicolorido. Como é que vai sair alguma coisa pura branquinha aqui? Não vai sair, nunca vai sair. Ele podia fazer isso, mas o que ele fez não está na Bíblia, mas eu creio. Ele sonhou. Ele sonhou. E ele mesmo disse que em sonho eu levantei os olhos e vi. Ele sonhou. E o Espírito Santo então imprimiu aquele sonho na alma de Jacó, ao ponto de que os céus se manifestou na terra. O que parecia impossível tornou-se possível. E as ovelhas vinham parir nas fontes de águas, no bebedouros, e elas ali olhavam para aquelas varas e fixavam naquelas varas, e de repente pariam os borreguinhos todos brancos. Irmão, aí você olha para a sua congregação, é uma congregação de malhados, salpicados, listados. Você não sabe nem se é ovelha ou se é zebra. Você dá uma olhada e fala: não, isso aqui não é ovelha. Está mais para zebra esse negócio. É multicolorida a sua congregação. É multifacetária. Há diversos pensamentos e desejos. Aí você diz: com essa congregação não chega em lugar nenhum. Não se esqueça que Jacó chegou à riqueza através daquela congregação de malhados, salpicados, marrons. Foi com aqueles que ele chegou à riqueza. Você está entendendo, meu querido? Eu espero que Deus esteja abrindo a tua e a minha cabecinha, para que a gente possa entender que é aquilo que Deus colocou em nossa mão, que o milagre virá por intermédio daquilo lá. Labão desejou o mal para Jacó. Como é que saiu Labão naquela troca de salário? Labão disse: está lascado. Nunca vi uma ovelha parecido zebra produzir um borreguinho branco. Esse coitado, a pobreza vai pegar ele. E ele está numa situação difícil. Dou 3 meses para ele, está aqui desesperado. Meu irmão, nunca
duvide de alguém que ande com Deus. Não duvida. Não duvida de alguém que anda com Deus. Porque eles conhecem segredo que você e eu não conhecemos. Eles conhecem caminhos que eu e você não conhecemos. Eles sabem como chegar no coração de Deus de uma forma que eu e você não sabemos. E Jacó, meu irmão, aceitou. Ele poderia relutar, dizer, não, com essas ovelhas aí eu não quero não. Me dê pelo menos meia dúzia de ovelhinhas brancas. Só meia dúzia. Não. Jacó, quando Labão fez a proposta, e não foi nem Labão que fez a proposta, quem fez foi o próprio Jacó. O próprio Jacó fez a proposta. Ninguém faz uma proposta pensando que vai sair prejudicado. Não. Jacó fez a proposta, mas ele já sabia como é que iria funcionar com ele. Então Jacó está lá cuidando desse rebanho. E como eu vinha dizendo aos senhores, as ovelhas iam parir, e de repente lá saía um branquinho, 2 branquinhos, 3 branquinhos. Irmão, e o que fazia Jacó? Separava os branquinhos, porque os branquinhos era dele. Era dele. Ele colocava de um lado e colocava as ovelhas marcadas de Labão, olhando agora para os branquinhos. Por que será que ele colocava as ovelhas olhando para os branquinhos? As ovelhas já sabia qual era a cor delas. E ao olhar para os branquinhos, começava a nascer no coração das ovelhas o desejo de ter filhos branquinhos. Agora você imaginou, lá está uma ovelha negra, aquela ovelha negra, e ela então teve um filhote branquinho. Você já pode dizer, né? Ela toda, pescoço erguido e no meio do rebanho, dizendo, está vendo? Olha aí, olha a minha produção. E a inveja que começou a produzir no rebanho. E um falando e outro dizendo. E de repente todo mundo naquele rebanho de Labão estava com vontade de ter ovelhas branquinhas. E o Jacó ainda foi mais esperto. Que quando era ovelhas fortes, ele separava. Quando eram ovelhas fracas, ele deixava, porque fraco se acaba rápido. E o homem cresceu e ficou rico. Quando Labão, você pode imaginar o primeiro encontro de Jacó com Labão. De tempo em tempo Jacó vinha trazer o rebanho. Ou então Labão ia inspecionar o rebanho. E Labão chega lá no campo e começa a olhar o rebanho dele. O número de ovelhas marrons, salpicadas e listadas que ele tinha entregado na mão de Jacó era o mesmo. Era o mesmo. Mas o número de ovelhas branquinhas que já pertencia a Jacó, sabe que Labão disse? Que macumba é esta? Que feitiçaria é esta? O sobrenatural, irmão, de Deus opera através do sonho e da palavra soltada. Comece a profetizar bênção lá. Olha para aquela ovelha, não sei se você tem lá, ovelha marcada, bode marcado, marrom. Olha para ele e solta palavras de bênção sobre a vida dele. Quem sabe ele está marcado assim de tantas outras palavras de maldição que ele recebeu. E cada pinta é uma maldição. Que ele recebeu de um, de outro, desde a família, do pequenininho. Esse é um cabeça dura. Isso acontece na família.
Começa a falar que o seu filho é um cabeça dura para você ver. Depois você vai ver que ele se tornou o homem de pedra. Já não é mais a cabeça, é o corpo inteiro. Aquilo que você pensa da sua família é aquilo que ela é. Aquilo que você pensa da sua esposa é o que ela é. Aquilo que você pensa de você mesmo é o que você é. Você é o produto do seu pensamento. Você não olha no espelho e diz: estou acabado, estou destruído. Está mesmo. Não vou chegar em lugar nenhum. Não vou dar em nada. Assim é você. Mas muda o figurino. Ainda quando estiver sozinho e olhar no espelho e dizer: bonitão. Ninguém vai escutar mesmo. Você vai longe. Grandes coisas você vai fazer para Deus. Espere, a minha história ainda vai ser contada. Vai ter um monte de gente que vai dizer contra. Mas se ninguém acredita em você, pelo menos você tem que acreditar em você. Ninguém acredita em mim. Ninguém acredita no meu chamado. Meu amigo, não é os outros que têm que acreditar no seu chamado. Não é os outros que têm que acreditar em você. Quem tem que acreditar em você é você. Senhor, estão dizendo que eu não vou conseguir, mas eu não vou desistir. Eu vou persistir. Eu vou adiante. Não importa. E quando você começa a se influenciar, auto-influenciar, você vai parar de andar com a cabeça baixada, vai levantar a cabeça e vai começar a ter uma visão mais longa. Jacó disse: eu ergui os olhos em sonho e vi que as ovelhas eram cobertas. Eu vi. É isso que Deus quer colocar na tua alma, no teu coração. Eu sempre digo aos irmãos, e eu não preciso gloriar em absolutamente nada. Eu apenas sonho. Apenas sonho. E peço sempre ao Espírito Santo que me coloque uma centelha de sonho na alma. Porque o dia que você para de sonhar, você para de viver. Profetas de Deus são sonhadores. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele levanta os olhos e pode ver. São duas formas de você ver. Chega na congregação com uma outra pessoa, a outra pessoa disse: hoje só tem bancos vazios, né? Você disse: não, eles vão chegar, eles já estão a caminho. Conforme você vê, assim é. Tão pequenininho aqui, não, vai ser maior. Você não tem nada aqui, não, vou ter tudo, já está a caminho. Porque assim como você vê, assim acontece. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Quando você vê e materializa em oração aquilo que você está vendo, o Espírito Santo agarra aquilo e traz para a existência. Começa a sonhar. Comece a sonhar. O dia que eu disse para o pastor meu que eu seria um missionário, eles riram de mim. Porque se você me conhecesse há 30 anos atrás, você vai dizer: Jesus, o senhor é um doido. Eu cheguei na igreja numa situação deplorável. Não tinha absolutamente nada. Irmãos, o nosso ministério, Ministério do Belém, tem 14 mil pastores. 14 mil pastores. E sabe quantos campos de presidência tem? 146 campos. Tem 13 mil
1.800 pastores esperando uma oportunidade. E nesses 13.800 pastores, eu sou convicto, irmão, que tem gente 50 vezes melhor do que eu, e que poderia estar aqui, fazendo, quem sabe, um trabalho melhor e maior. Tô eu, irmão. Ninguém acredita e nem eu. A única coisa que eu sabia era sonhar. Um dia Deus vai me dar a oportunidade. Um dia a porta vai abrir. Um dia eu vou ver os meus sonhos concretizados. E sabe quando eu comecei a sonhar? Lá no Amazonas. Junto com 4, 5 irmãos. Um lugar sem luz e sem esperança. E chegar ali e pregar como se estivesse pregando para 1 milhão de pessoas. Viajando 5, 6 horas na pá do remo, somente para ir visitar uma pessoa, para levar o evangelho àquela pessoa. E eu dizia: Deus, um dia as coisas vão acontecer. Se aconteceu comigo, irmão, que tinha tudo para não dar certo, pode muito bem acontecer com você. O Espírito de Deus ainda atua. E não vai ficar pensando que eu ficarei com inveja por o Espírito Santo te usar muito mais. De maneira nenhuma, irmão. Estamos no mesmo time. O nosso negócio é golear Satanás. O nosso negócio é vencer o inimigo. Se Deus estiver te usando, eu vou sentar para aplaudir, dar glória a Deus e aleluia com você. Porque eu aprendi, meu irmão, que para todo homem de Deus na terra tem o seu momento. E o seu momento está a caminho. Levante a mão, recebe esta palavra. Pelo amor de Deus, o teu momento está a caminho. Aleluia. Labão dizia: Jacó está perdido. Jacó dizia: eu estou com Deus. Labão dizia: só vai dar salpicado e malhado. Jacó dizia: Deus está comigo, e virá uma colheita de branquinhos aí. Vai vir muitos branquinhos, maior do que o rebanho que você está me dando, virá. Não brinque com o homem de Deus, não duvide de homem de Deus, não faça negociata nas costas daqueles que andam com Deus. Apenas observa como eles fazem, apenas observa como eles sonham, e você vai começar a entrar pelo caminho, e Deus irá fazer com você da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Ninguém em sã consciência, irmão, chega num país estranho. Chega num país estranho, sem conhecer o idioma, sem conhecer a cultura. Você, a esposa e 2 filhos, e aluga um salão de 1.400 metros, e compra 500 cadeiras, e coloca naquele salão, e marca uma inauguração sem apenas um crente sequer. Uma pessoa sã da cabeça não faz isso. Um pastor foi me visitar, pastor colombiano. Chegou em casa e ele disse: se eu fosse você, eu alugava uma garagem, comprava 15 cadeiras, uns 4 ventiladores e começava. Aí eu olhei para ele e disse: se o senhor fosse eu, mas eu não sou o senhor. Mas para que isto? Eu dizia: porque eu creio que pode acontecer. Ele dizia: não vai acontecer, eu conheço o povo aqui.
E eu dizia, vai acontecer, eu conheço o Deus aqui. Esse povo é duro. E ele dizia para mim, Aparecido, este pueblo é duro. Hermano, você não consegue. Melhor volve a Brasil. E eu dizia, o meu Deus quebra pedra dura. Eu não vim para voltar, eu vim para marcar o território. E eu sonhei, meu irmão. E eu orei, meu irmão. O nosso primeiro culto tinha mais de 300 pessoas. Ah, mas era de outras igrejas. E daí? Vinha de outro povo. E daí? O importante é que estava ali dentro. E naquela noite, 39 renderam-se aos pés de Cristo. Meu querido irmão, sonha, mas sonha acordado. Sonha. Chega naquela congregação, levanta essas suas mãos santas e abençoa. Abençoa aquelas cadeiras, aquele púlpito. Aproveite um dia que ninguém esteja lá. Vai umas 2 horas antes para o culto, tranca a porta, começa a rodar aquilo lá, 7 voltas em volta daqueles bancos, profetiza. Tinha uma irmã na igreja, irmãos. O nome dela é Celina. La hermana Celina. Esta irmã, desde o primeiro culto, quando terminou o culto, ela colocou ao meu lado e disse, brasileño, me vou quedar acá contigo. Eu disse, irmã, a senhora não tem igreja? Tenho. Sou da igreja bautista ali. Amanhã vou falar ao pastor e vou vir a viver aqui com vocês. Bueno, hermana, bem-vinda. Lá vindo ela. Irmão, essa irmã chegava 2 horas antes do culto. 2 horas antes do culto. E ela começava a rodar aquelas cadeiras. E clamando. E orando. E dizia, nesta cadeira, Senhor, vai sentar uma pessoa que veio enferma e o Senhor vai curar. Eu chegava, lá estava ela. Tinha dia que ela estava tão espiritual que ela pegava a botija de azeite e saía ungindo cadeira por cadeira. E você diz, pastor, isso é uma loucura. Pois é, irmão. Continua certinho com a igreja vazia. E aqui só temos santos. E aí? Jacó pegou, foi um monte de malhado, salpicado, marrom. Eram as piores que tinha. Mas era daquelas piores que nasceram as melhores. Ou você faz loucura de sonhos com Deus, ou você vai continuar na mesma. E se nesse culto não funcionar, pastor, amanhã tem outro culto. E se amanhã não funcionar, depois da manhã tem outro culto. E se esse mês não funcionar, outro mês vem aí. Você não pode baixar a guarda. Você não pode deixar de sonhar. De maneira alguma. E soltar a palavra de bênção sobre a congregação. É 5, mas 5 cheios. 5 ungidos. Era 4 leprosos, meu irmão. Que pode esperar de leproso? Era 4. Mas aqueles 4 leprosos, eles só andaram em direção ao acampamento dos sírios. E enquanto eles iam andando, o Senhor multiplicou o som dos passos daqueles homens. E aquilo parecia que vinha tremendo a terra. Bum, bum. Era 4 gigantes que vinham caminhando. E o exército fugiu. Irmão, se Deus usa leproso, Ele usa malhado, marrom, abirrigado, sei lá, colorido, zebra, hipopótamo, Ele usa. Ele é Deus. Eu e você não podemos deixar de sonhar. E não podemos deixar de soltar uma palavra de bênção. Abrimos a nossa boca para abençoar.
E todas as vezes que for abrir a boca para amaldiçoar, mordamos a língua. Ah, este irmão, pastor, é uma bênção. E essa irmã é uma bênção. E esse gadareno vai ser liberto. E esse Bartimeu vai receber cura. Irmão, você foi colocado lá para sonhar. Sonha. Mas não é para dormir no púlpito, é para sonhar de olho aberto. Porque ainda não aconteceu nada lá, que ao invés de você sonhar de olho aberto, você está pescando lá. Uma traíra atrás da outra a cada minuto. Aí, meu irmão, nem o Espírito Santo vai no culto. Fala, não, vou fazer o que lá? Está dormindo desde o púlpito até a porta? Então mantenha os olhos abertos e vai sonhando, vendo a congregação cheia, vai encher. Vai encher, vai encher. Tem uns dirigentes de congregação que já está desesperado aí. Estava acostumado com a casinha de meia água lá no fundo. Aí fomos para lá, abre aqui para lá, abre para cá. Aí ele olha e diz, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Se a meia água aqui do fundo não está cheia, imagine agora. O pastor disse que cabe 170 crentes aqui. E eu tenho apenas 15. Vou ter que orar para esses 15 engordar, para que cada um vala por 5. Não, meu irmão. Sonha. Sonha. Bonitinha. Cheia de gente. E você chegando aqui na sede, pastor, lá não cabe mais ninguém. Vamos abrir a outra lá do outro lado. Metade vai para lá, você fica com a metade. Você não vai precisar pescar em aquário de ninguém. Fica convidando um para ir para a sua congregação. Para quê? Se um crente sai daqui e vai para a sua congregação, não resolveu nada. Sua congregação não cresceu. Porque aquele crente já era daqui, já está catalogado lá no hall de membro. Agora, se você viu um peixe que veio de lá de fora fazer parte da congregação, então a sua congregação cresceu. E eu vou dizer para você, levar daqui, você vai levar malhado, listado, zebra, tem zebra também que você vai levar. E não adianta, vai resolver o que lá? Se você não sonhou que essas zebras, que esses malhados, que esses marrons produzissem alguma coisa boa, eles vão ficar lá e nem vão produzir nada. E ao contrário, vão começar a dizer, olha para mim, vai falar para o branquinho, olha para mim, vê como eu sou diferente. Eu tenho listas, eu tenho marcas. Olha para mim, olha para mim. E aqueles branquinhos que você tem lá, vai começar a olhar para eles, vai nascer listas, malhas também neles. Porque assim como a bondade influencia para o bem, a maldade influencia para o mal. Você escolhe o tipo de rebanho que você quer. Jacó disse, eu quero branquinhos, mas é desses malhados que vai sair. Que Deus nos ajude, irmão. A linguagem do Espírito Santo. Aquilo que eu não consegui te falar, que o Espírito de Deus possa falar no seu coração. Possa falar na sua alma. Possa falar na sua vida. Se você tem na congregação um diácono, que ele tem uma palavra e quando ele fala, a presença de Deus anda com ele, utiliza ele. Tem um presbítero, utiliza ele. Tem uns dirigentes de congregação, que graças a Deus nós também temos por aqui, que se na congregação tem um obreiro que prega melhor do que ele, o cara fica 2 anos lá sentado na cadeira e não tem oportunidade nem para a bênção apostólica no final. Não dá oportunidade, não, vai que o povo gosta, né? Então, aí eu vou ter concorrência. Ô, meu irmão, é mesmo time. É mesmo time. De repente você está com a camisa 5, médio volante, correndo para um lado e para o outro. E esse sujeito está com a camisa 9. Mas é você que manda a bola para que ele faça o gol. É uma equipe. Usa ele. Utiliza ele.
E quando ele estiver na graça pregando, seja o primeiro a dar glória a Deus. Não fica atrás na cadeira dizendo, tomara que dá errado. Tomara que ninguém receba. Tomara, tomara. Olha só, quantas vezes ele falou aleluia. Quantas vezes ele disse glória a Deus. Errou de novo na gramática. Ih, não é assim, teologicamente está errado. Ih, não é nesse capítulo, não é nesse versículo. E o Espírito Santo não está nem aí com isso. Ele quer usar. Abre a boca, servo. E ali vem. Aí quando é a sua vez, você fica sozinho. O Espírito Santo senta numa cadeira lá e diz, vai sozinho, meu filho. Quando era o outro, você queria ser um obstáculo, agora vai você sozinho. Se quando as pessoas estão pregando ou cantando e você não se alegra, não vai esperar que eles se alegrem quando chega a sua vez. Não. E Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe. Deus sabe. E eu e você, o que precisamos fazer? Dar glória a Deus. Ah, mas não está uma palavra boa. E daí? Você está dando glória a Deus, você não está dando glória à palavra? Ah, mas não está uma mensagem assim gostosa, né? Para a gente dar uma aleluia. E meu amigo, o aleluia é para Deus. Não é para o pregador, não é para o orador, não, é para Deus. O culto é para Deus. Eu vim para cultuar. Se é a minha vez de pregar, eu vou pregar. Se é a minha vez de ouvir, eu vou ouvir. Se é a minha vez de adorar, eu vou adorar, eu vou glorificar. Por quê? Porque eu aprendi que enquanto um está lutando, Arão e Hur têm que estar segurando os braços de Moisés. Enquanto um está pregando, eu e você temos que estar intercedendo. Usa o teu servo, Senhor. Dá unção, Senhor. Dá graça, Senhor. Derrama o azeite, Senhor. Quebranta os corações. Porque somos uma equipe de sonhadores. E quando Deus usou o irmão, não tenha nenhuma cerimônia de chegar, irmão. Deus te abençoe. Deus te usou nesta noite para nossas vidas. Não vai te diminuir. Ao contrário, aquele irmão será incentivado para da próxima vez fazer melhor ainda. Se ele errou, não vai jogar na cara dele os erros. Ah, ele errou. Oh, irmão, você errou. Não, meu amigo. Se ele te perguntar como é que foi, você diz, olha, para hoje foi bom, mas eu te aconselho que melhore mais. Porque Deus tem mais para você. Ou o irmão saiu errado lá numa palavra, uma coisa, o dirigente, nunca mais você tem oportunidade aqui. Ô, meu irmão, aí você mata. Aí você mata. Mas a gente só dá glória a Deus com aqueles que estão falando, e a gente sabe que no nosso aniversário eles vão dar um par de sapatos para a gente. Aí quando ele fala, glória a Deus, grande é o Senhor, grande é o mistério. Agora aquele que nunca dá nada, Senhor, fecha a porta, joga a chave dentro do rio. Ô, meu irmão, aquilo que eu solto pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. E eu e você fomos chamados para soltar palavras de Deus e palavras que se materializam nessa terra. Labão pensou que Jacó estava quebrado. Depois de um tempo, quando se encontraram, Jacó já está mais rico do que Labão. E os filhos de Labão disseram, estamos lascados. Se Jacó ficar mais um ano aqui com a gente, já levou tudo que a gente tinha. Ficamos só com os malhados, só com os salpicados. Vamos trocar. Vamos trocar. O segredo é trocar. Vamos fazer o seguinte, Jacó. Você fica só com os branquinhos. Leva os branquinhos para pastar. E os meus filhos vão levar os marcados para outro lado. Aquele que nascer marcado lá no seu rebanho é seu. Beleza. Jacó com todos os branquinhos. No dia do nascimento, só está nascendo marcado, malhado, marrom,
Quando volta, encontra, mas o que eu faço? Não tenho o que fazer, irmão. Quando Deus quer abençoar, não tem o que fazer. Como é que eu posso parar Jacó? Quem para um Jacó que é uma bala de canhão? Quem para? Quem pode parar você? Se Deus está na tua vida e você está sonhando com algo grande, quem pode te parar? Quem vai levantar barreiras? Elas vai levantar para cair, porque você vai passar dando glória a Deus e vendo o resultado. Quem pode te parar? Não tem como parar, irmão. Então prepare para coisa grande.